Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre operações de crédito. Então, nosso foco é quais os requisitos para se fazer uma operação de crédito, até porque durante um regime de recuperação fiscal, eventualmente, mesmo se recuperando, o ente vai precisar fazer contratações de operação de crédito. A diferença é que essas operações de crédito em recuperação fiscal podem ter alguns destinos. Entre eles, cobrir a folha de pessoal. Entre eles, cobrir despesas com inativos e pensionistas. Entre eles, cobrir leilões reversos. Entre eles, cobrir programas de modernização fazendária. Geralmente, vai ter alguma linha dessa. Ou cobrir fornecedores que não estão sendo pagos há muito tempo, ou cobrir despesa com pessoal, porque os salários estão atrasados, ou eventualmente custear alguns programas de desempenho que vai melhorar a capacidade arrecadatória. Geralmente vai ficar nessas, digamos assim, nesses eixos. Vamos lá falar um pouco agora sobre os requisitos das operações de crédito que vão ser utilizadas, em alguns casos, no terceiro bloco desse curso. Vamos lá, que são as medidas. Então, operações de crédito. Então, vamos lá. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando em parecer dos seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou seja, para se fazer uma operação de crédito, deve ser mandado esse pleito. No âmbito federal, porque, lembrando, esse pleito, para o município, para o estado, ter um empréstimo validado, ele vai precisar do aval do Ministério da Economia. Okay? Até porque se essa prefeitura der um calote, ela pode fazer um empréstimo. Imagina, uma prefeitura qualquer faz um empréstimo de não sei quantos bilhões, e aí, como é que fica? E ela não paga. E aí, como é que fica a credibilidade no âmbito da federação? Então, existe um controle rigoroso do Ministério da Economia sobre essas operações de crédito. Qualquer operação de crédito que seja feita sem o aval do Ministério da Economia, ela é nula. Então, não aconteceu nada, o banco vai ter que se entender com o próprio ente. Então, não acontece esse tipo de coisa. Mas, dentro do caminho natural do processo, você vai precisar de dois pareceres. Um parecer jurídico e o parecer da área técnica. O parecer da área técnica ele vai ter que demonstrar a vantajosidade daquela operação de crédito e os benefícios que aquela operação de crédito vai trazer. Os benefícios podem ser colocar a folha em dia. Os benefícios podem ser pagar os fornecedores e, com isso, restaurar a credibilidade daquele ente público. Já é uma externalidade positiva. Imagine você é um fornecedor, contrata 3 anos com a administração pública e faz 3 anos que a administração pública não te paga. Talvez no próximo contrato você não queira mais contratar, não queira ser contratado pela administração pública, certo? Talvez você desista de participar das licitações. Quanto menos gente participa das licitações, o custo aumenta, ok? Ou quem vai participar das licitações sabe que a credibilidade de pagamento é muito baixa, já vai jogar um preço lá em cima para compensar o uso do capital de giro da empresa em função do atraso de pagamento por parte do ente público. Então, o sistema, certo? O sistema de competição, de oferta e demanda, ele vai se ajustar em função da situação crítica que o ente vivencia. Isso é importante, por isso que o ente que está em processo de recuperação fiscal ou não precisa entrar, se já se recuperou, se ele está fazendo um trabalho sério e ele paga em dia, ele aumenta a credibilidade dele. Ao aumentar a credibilidade dele, vários fornecedores querem fazer contratos com aquele ente. Isso aumenta a competição e isso reduz o preço. Ou seja, isso gera um ciclo virtuoso, que é o que a gente deseja no âmbito do setor público. Então, é isso. Quais são as condições necessárias para uma operação de crédito que devem ser verificadas tanto pela área técnica, quanto pela área jurídica, quanto pelo Ministério da Economia? Existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da LOA, inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso das operações por antecipação de receita, observância dos limites e condições do Senado Federal. A gente acabou de ver que, no caso dos estados, 16% para a operação de crédito, autorização específica do Senado Federal quando você for fazer uma operação de crédito externo com um organismo estrangeiro e acompanhar a regra de ouro, tá ok? Ou seja, o que diz a regra de ouro? As operações de crédito não podem superar
as despesas de capital. Então, é isso que deve ser observado quando vai se contratar uma operação de crédito. E aí, a seguir, consta algumas vedações para as operações de crédito. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com o artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Então, presta muita atenção que isso é importantíssimo. Em hipótese nenhuma, a União pode pegar um empréstimo com o Banco do Brasil. Por que não? Porque a União controla o Banco do Brasil. Em hipótese nenhuma, a União pode pegar um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa Econômica Federal é controlada pela União. Então, a União, como ela controla esses bancos, que são bancos oficiais federais, ela não pode, na qualidade de acionista, pegar empréstimos com esses bancos que ela controla. Não existe vedação para isso. O que pode é você fazer compra de títulos, aplicações financeiras, mas pegar empréstimo negativo. E aí tem um outro ponto, que é o seguinte: é vedada, que é outra vedação, artigo 35 agora, vamos lá. É vedada a realização de operação de crédito entre o ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente e outro, inclusive suas entidades da administração direta, ainda que sob forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput, as operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesa corrente, refinanciar dívidas não contraídas com a própria instituição concedente. Então, preste atenção. O que diz aqui é o seguinte: uma coisa que a gente acabou de ver é: eu sou a União e eu quero pegar um empréstimo com o Banco do Brasil. Quando é que você vai poder fazer isso? Nunca. Outra coisa é: eu sou o Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero pegar um empréstimo com o Banco do Brasil. Eu posso? Em regra, não pode. Mas você pode, se esse empréstimo que você tomar, ele tiver como objeto despesas de capital. Ele tiver como objeto refinanciar, reestruturar uma dívida que o Estado do Rio Grande do Sul já possuía com o próprio Banco do Brasil. Ou seja, eu posso fazer uma reestruturação de dívida, refinanciar a dívida com o próprio banco, porque eu já tinha essa dívida com ele antes, e eu posso pegar um empréstimo com o Banco do Brasil se o objeto for obras, por exemplo, construção de rodovias. Aí, nesse caso, você pode. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar tudo isso que a gente falou. E isso é muito importante, porque você vai ver que algumas operações de crédito, elas vão ter uma dificuldade maior na hora da sua captação. Vamos lá, vamos ser bem realistas. Normalmente, espera-se que os bancos públicos cobrem uma taxa de juros, certo? Cobrem uma taxa de empréstimo menor do que os bancos privados. É o que se espera, certo? Até porque eles têm o lucro, mas não é o lucro pelo lucro. Eles têm também algumas atribuições estratégicas, certo? Então, o ideal é que um estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ou outro estado qualquer, sempre tentasse pegar empréstimo com um banco público. É o ideal. Só que ele não pode pegar empréstimos com um banco público que ele controle. E ele não pode pegar empréstimos com um banco público se o objeto da despesa for despesa corrente. Aí gera o primeiro problema. Suponha que um estado em regime de recuperação fiscal, independente de qualquer lei, ele optou: eu vou entrar em regime de recuperação fiscal. E ele precisa pegar um empréstimo para equilibrar a folha de pessoal. Olha o que eu vou te falar agora. Esse empréstimo, ele vai ter que ser pego com o banco privado. Então você já vai tirar da disputa bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Se você tira dois bancos da disputa, o que é que acaba acontecendo? Os bancos que vão participar dessa competição para ver quem vai conceder esse empréstimo para esse Estado, vai ser um número limitado de bancos, menor do que seria se pudesse participar Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O que é que isso tende a gerar? Isso vai encarecer o custo do empréstimo. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Que a LRF, ao ela promover, né,
ela, na verdade, ao promover, certo, essa restrição de impedir que um Estado pegue um empréstimo com um banco federal, se o objeto desse empréstimo for despesa com o pessoal, ela está empurrando para esse empréstimo, que esse empréstimo seja fornecido para o banco privado, em que esse banco privado, ciente que os bancos públicos não vão participar, isso tende a tornar essa operação mais onerosa. Então, por que eu estou falando com isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você deve considerar essa situação, que você vai ter que pegar um empréstimo com uma taxa um pouco maior, se você for pegar um empréstimo para pagar despesas com o pessoal. Porque ao pegar um empréstimo para pagar despesas com o pessoal, você já está eliminando no processo, certo? Você está tirando da competição imediatamente, devido ao objeto que vai ser contratado, os bancos públicos federais. E aí você vai ficar na competição basicamente com os bancos privados. Ao ficar com os bancos privados na competição, a tendência é que o seu custo de empréstimo seja maior do que seria se tivesse mais dois competidores, dois players nessa competição. No caso, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso já aconteceu e é a realidade dos fatos, é assim que funciona. E aí eu trouxe aqui o exemplo das operações de crédito da União, o limite máximo é 60%. E aí você está vendo aqui o permitido sobre a receita corrente líquida. Então, em nenhum ano bateu 60%, o máximo que chegou aqui foi 31%, começou aqui com 38%, e no ano de 2019, 11,3%. E aqui nos estados e Distrito Federal, também, o limite aqui é 16%. Todo mundo está dentro da conformidade. Conclusão. É importante que o ente obtenha as operações de crédito em condições vantajosas, aproveitando o momento de taxa de juros baixas para reestruturar dívidas. O ente deve ter atenção quanto ao destino das operações de crédito, sob pena de ferir LRF-D+, e a lei de crimes fiscais. Então vamos trabalhar com esses dois pontos. Aproveitar o momento de juros baixos e o destino das operações de crédito. Então vamos lá. Suponha que você é um Estado e que você tem um empréstimo de 10 anos atrás. 10 anos atrás a taxa Selic era bem elevada. Então, se você é um gestor financeiro competente, você está vendo que a taxa de Selic hoje está abaixo dos 10%, está em torno aí de 4%, 5%, abaixo de 5%. E quando você pegou o empréstimo, a taxa Selic estava em 15%, você, como excelente gestor financeiro, você vai ter que renegociar a dívida com esse banco. É o que você vai tentar fazer. Para com isso, fazer o quê? Conseguir pagar menos juros e conseguir rapidamente reduzir sua dívida consolidada. Por quê? Porque se você paga menos juros, o seu resultado nominal tende a ser cada vez maior. Isso é a primeira ideia. A segunda ideia é, eu peguei uma operação de crédito, eu não posso pegar esse dinheiro e gastar onde eu quiser. Eu tenho que seguir estritamente a destinação do recurso. Então, para deixar claro, se eu pego um empréstimo para pagar a folha de inativos e pensionistas, esse recurso ele não é ordinário, ele é vinculado. E ele só pode ser gasto naquela finalidade. Então, é importante que a vinculação dos recursos, então, para deixar bem claro, a gente já estudou sobre vinculação de recursos, você pode ter ficado com a ideia que vinculação de recursos só depende da Constituição Federal, Estadual, lei orgânica, de leis, ok? Mas você está vendo agora que a vinculação de recursos ela também se aplica para contratos de empréstimo. Se o dinheiro de empréstimo ele tinha uma finalidade, aquele dinheiro daquele empréstimo só pode ser usado naquela finalidade, ok? Pessoal, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.